Gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe o fim de semana de cada um de vocês, amém? Gente, eu tinha falado sobre Jó lá no comecinho, a gente vê na história que Jó era um homem próspero, abençoado, tinha muitos gados, muitas ovelhas, tinha muitos servos, né? Tinha 7 filhos, uma família unida que sempre se reunia para comemorar. Também Jó era um homem que temente a Deus, honesto. Ele fazia o que? Oferta, holocausto, para que às vezes os filhos tivessem pecado contra Deus, fossem purificados, né? Era um homem temente. A gente vê depois que o Satanás estava vivendo na terra, andando pela terra, e foi lá, e ficou observando a vida de Jó, e falou para o Senhor que ele era um homem muito abençoado, que Deus tinha abençoado ele. E aí o Senhor fala para... E aí ele faz uma acusação contra Jó, e Deus permite que o inimigo, né, podia tocar em tudo na vida de Jó, menos na vida de Jó, tudo dele, menos na vida dele. E aí começa a história de Jó. Jó perde tudo, ele começa a perder os gados, as riquezas, propriedade, depois ele perde os filhos, né? Depois ele perde o servo, né? E aí ele fala, nu eu vim no mundo e nu eu faltarei, né? Então, bendito seja o nome santo do Senhor, amém? Ele, em vez de ele chorar naquela situação, ele agradeceu a Deus, amém? Olha, ele era um homem tão temente de fé. Então Deus, Jó, a gente vê na história que ele era um homem temente a Deus. Então não temente a Deus, né? Ele sabia a importância de Deus. Mas ali Jó, nessa passagem, a gente vê que ele não conhecia Deus ainda, na verdade, né? Ele ouvia falar de Deus. E aí sim, ele guardava, foi ensinado, né? Como a gente saber o valor da importância de Deus. Mas mais lá pra frente, a gente vai ver na história de Jó, eu não vou entrar porque é muita coisa para falar. A gente vai ver que tem momentos aqui na Bíblia fala que Jó, ele fica um pouco desanimado, fica, né? Ele lembra do passado, como ele era feliz antes, quando ele tinha tudo aquilo ali, olha só. Ele já se lamenta também na miséria em que caiu, ele vai ficar um pouco assim. É normal que nós temos assim fases, né? Quando nós estamos numa situação boa e quando vem um problema na nossa família, uma perda, a gente fica naquele questionamento. Isso faz até parte né? Não é que isso é uma coisa também tão negativa assim, porque nós somos humanos, nós sentimos, nós somos de carne e osso, né? Se você não sentir as coisas que vêm na sua vida e você não tiver às vezes um momento um pouco de abalo assim, você é um ser humano frio, né? Porque nós somos de carne e osso, nós temos vida, nós somos vivos, então nós sentimos dores, né? Nós sentimos uma dor pelo outro, uma perda de um parente, uma situação financeira, nós ficamos sem dinheiro, é natural o ser humano, nós somos humanos, né? Mas só que Jó depois ele afirma a soberania de Deus, aleluia. Depois ele também descreve a sorte dos perversos. Ele fala que aqueles que são perversos prosperam sobre a terra, mas todos eles têm um final, né, que já sabe, né? Aqueles que não sejam prósperos, mas continuem fazendo a maldade, você sabe o final deles, né? Então, e o homem, que o homem se apropria da riqueza da terra, ele vai falando, né? Depois ele fala sobre a verdadeira sabedoria de Deus. Então, ele fala sobre o poder de Deus, né, que tem tudo colocado sobre as suas mãos, a gente vai ver o Jó, né? Então, tudo são lamentos, argumentos que o Jó coloca, a gente vê, mas eu não vou ler tudo assim, vocês vão estudar o livro de Jó, né? Que é natural, muitas vezes, situações assim, né? Mas isso significa que Jó não confiava no Senhor. Ele errou, a gente pode ver em alguns momentinhos, ele pecou, mas mesmo assim não foi um pecado, que Deus não considerou, né? Porque foi um momento que ele também foi assim testado no último, imagina um momento de fraqueza, um momento que nós estamos assim também muitos debilitados, muitas dores. É natural, não é blasfemar contra Deus, de hipótese nenhuma, e nem ficar murmurando, né? Mas ele teve um momento de que a gente tem a sensibilidade, falar, meu Deus, por que eu estou passando? É um momento assim, mas isso não significa que nós estamos questionando a vontade de Deus. Ele sabe o que faz. Ele está no controle de tudo. Por mais que nós não entendemos as coisas que acontecem, mas Deus sabe o que faz, né? Não fala assim que só cai uma folha se for da vontade de Deus, então ele sabe o que faz. É soberano em tudo também. E Jó reconheceu a grandeza de Deus. E mais interessante, que a gente pode observar que Jó, nessa passagem, Jó, ele não conhecia Deus, ele conhecia de ouvir falar. Agora ele começou a ter o entendimento diante dessa situação que ele passou. Ele começou a questionar, mas ao mesmo tempo ele começou a adorar a Deus pelas coisas grandes que ele faz sobre a terra e o domínio que ele tem sobre todas as coisas. Olha agora Deus, olha que palavra, aleluia. Então ele começou. E aí também ele tinha 3 amigos. Esses amigos, eles ficavam questionando, né?
eles tinham argumentando a situação de Jó. Algumas eles falavam em bem bom, a gente pode ver assim, né, tipo um argumento questionando Jó, e porque às vezes Jó estava naquele momento assim de lamento, mas não uma murmuração, um lamento assim das coisas, questionando certas coisas, e eles ficavam questionando Jó, né? E alguns ele repreendia Jó, às vezes quando Jó ficava falando, né? E alguns justificava Deus, né? Uns que são três amigos, tá? Então, são esses três amigos são, deixa eu ver se está aqui o nome deles. Deixa eu ver o nome deles. Não vou entrar. Depois, se vocês quiserem pesquisar, vocês pesquisam melhor, tá? E então aí eles começavam muito a questionar, mas ao mesmo tempo eles argumentavam. Só que nem sempre, às vezes, quando nós falamos algo para nossos amigos, você entra em detalhes, sabe? Significa que não é tudo uma palavra a você. No caso de Jó, na situação, ele estava ali do lado de Jó. Mas eles até questionavam, né? A gente pode ver que a mulher de Jó falava esse Deus e morre, né? Esse Deus, né? Então, a gente pode ver, a gente pode dizer que tem muitas pessoas que estão no seu lado diante de uma situação difícil, não tem palavra para te apoiar. Às vezes te ajudar a levantar, te põe mais para baixo ainda, te derruba mais, né? Então a gente vê que depois a Jó no 42 aqui fala sobre a confissão. Então Jó, depois que Deus se revelou a ele, falou sobre o poder, a soberania de Deus sobre todas as coisas, glória a Deus. Então Jó falou assim, no capítulo versículo 2, bem sei que tudo pode, Senhor, que nem os seus planos podem ser frustrados, amém? Porque o Senhor, ele sabe o que faz. Então nós não podemos questionar a vontade de Deus na nossa vida. Por mais que nós não entendemos o porquê de tantas coisas acontecem na nossa vida, mas Deus sabe para que acontece. Porque Deus tem um propósito para nós, né? E tudo está na conta das mãos de Deus e nada passa despercebido diante de Deus. Ele sabe o que faz. E quem somos nós para questionar Deus, né? Somos pó da terra, né? Então ele sabe o que faz. Por mais que nós não se... Por que as coisas aconteceram como aconteceu com Jó? Deus tinha um propósito para Jó. E interessante, olha só. Aí o Senhor fala assim, no versículo 3, quem é aquele que dissesse que seu conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei de que não entendia o Jó. Ele falou muito sobre entendimento, sobre conhecimento, sobre sabedoria, mas ele não entendia coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ele falou, Jó, ele confessou que ele falou muita coisa que ele não conhecia, ele não tinha conhecimento. Deus se revelou para ele. Então, por isso que Deus levou ele para as águas profundas, para ter intimidade com Jó, né? Muitas vezes Deus faz de coisas na nossa vida, dores, para a gente ter intimidade. É por isso que a gente fala que a gente se converte. Quando você passa uma dificuldade muito grande, você percebeu que tem muita gente que de tantas dores, é nesse momento que a gente se apega mais com Deus. Isso que Deus quer também, porque às vezes você tá bem, você tá nem aí para Deus. Jó também estava bem, não quer dizer que ele não fazia as coisas para Deus. Mas essa intimidade que ele teve, essa prova que ele passou, ele conheceu mais Deus, né? E mais amou mais Deus e adorou mais a Deus ainda. Porque o Deus se revelou para ele, né? Deus se revela para nós quanto mais nós buscamos a Deus, amém? Então, aí no 4 ele fala assim, escuta-me, pois havia dito, eu falarei e te perguntei, e tu me ensinarás. Aleluia. E ele fala assim, Jó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Então, antes, mesmo que ele era temente a Deus, um homem honesto, ele conhecia Deus de ouvir, né? Mas depois que ele passou por essa situação, ele começou a ver Deus. É isso que acontece. Quando a gente, antes de nós ter um problema na nossa vida, a gente ouve falar de Deus, mas quando a gente vivemos a fé em Cristo, diante da situação, nós não perdemos a confiança, confiamos em Deus diante das situações da nossa vida, nós começamos a conhecer a Deus, Ele se revela a nós, diante do momento difícil da nossa vida. Deus está conosco, Ele se revela a nós. Nós começamos a conhecer Deus, amém? É para quem crê, tá? Porque tem gente que não vai acreditar, conhecer Deus, conhece sim. Nós conhecemos, os crentes conhecemos Deus em Cristo, porque nós é nesse momento que nós conhecemos Deus. Porque antes nós não conhecia, porque nós, a nossa fé, a gente crê em Deus, né? Tá tudo bem, né? Tá tranquilo, que nem o Jó tava sossegado, fazer certinho, que nem a pessoa que vai na igreja, vai lá, vai no culto, volta para casa, já se converteu, já tem uma vida, e vem aquela vidinha de boa. E quando vem uma tempestade, porque o crente passa, né? Não é porque ele tá na igreja. Ele vem aquela tempestade na vida dele, ele vai sentir
a presença de Deus sobre a vida dele, né? Porque é através da prova que nós conhecemos Deus, né? Porque muitas vezes a gente está numa vida muito acomodada, né? E os crentes estão muito acomodados hoje em dia, né? Não é isso que Deus quer dos crentes. Os crentes têm que ir para a linha de frente, a linha da guerra, para lutar, né? Porque nós temos que lutar. Nós não podemos deixar o povo sem conhecimento, porque a palavra de Deus é a verdade. E a verdade libertará o povo, glória a Deus. E o povo está enganado, está vivendo na mentira. E a igreja também está muito devagar. E a igreja não pode estar acomodada. A igreja não pode estar acomodada. Ela tem que ir para a guerra, tem que lutar. Que Deus chamou para ser soldado de Cristo, né? Amém? Então a igreja está sendo enganada. Muitas vezes estão sendo manipulada pelas novas doutrinas. Tem que tomar cuidado, vigiar. Amém? Então a verdade fez com que o Jó entendeu sobre a verdade. O Senhor revelou-se para ele a verdade. Amém? Então, e aí, muito interessante. E sabe esses amigos que ficaram lá argumentando, questionando, e assim, né? Uns e outros ali. Assim que acontece nessa vida quando você passou uma situação difícil. Deus repreende os 3 amigos de Jó, viu? Então o Senhor falou para a palavra de Jó. O Senhor falou amém. Disse também, ele faz, né? O temanita, a minha ira se acendeu contra ti. E contra os seus 2 amigos, ele falou, Senhor, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Porque apesar de Jó estar naquela situação de aflição, que a gente está naquele momento difícil, né? A gente está naquele momento que às vezes precisa, porque não é só porque nós oramos, né? É porque a pessoa é um pastor, mas você tem que ter pessoas abençoadas, sábias para falar de Deus. Aí, em vez de você ensinar o caminho reto, o amigo te dá e fala, olha, você não perca, continua sua pessoa, uma pessoa de fé, eu sei que você não é visto, mas você continua firme na fé, então fala da palavra de Deus, você. Mas o amigo, em vez de falar, eles ficavam distorcendo, questionando a fé de Jó, os argumentando, fazendo com que Jó ficasse, e ele já estava meio em um pouco, acho que um pouco de atrito, a gente pode ver, não sei se ele estava um pouco depressivo, não dá para entender muito, mas aí, então tem vezes situações na nossa vida que você está passando muito difícil, às vezes a pessoa te ajudar, ainda ela quer te ensinar o caminho errado, mas você não pode, ele tem que ser uma pessoa sábia para te falar sobre a palavra de Deus, sobre levar a verdade para você, porque às vezes o inimigo está te atormentando para você cair na armadilha, né, diante daquela prova, você se revoltar contra Deus, você, né, e não, então Deus falou que a ilha deles ia para os 3, não agradou a Deus, a atitude deles era para falar de Deus para Jó, e não, eles não foram, eles se calaram, eles argumentaram ainda, questionaram a vontade de Deus, olha só, olha Deus. Só que aí o que aconteceu? Olha só que interessante. Aí o Senhor falou o quê? Eles tiveram que pegar o carneiro lá, fazer um sacrifício, oferecer holocausto a Deus, para que os pecados... E o meu servo Jó orará por vós. E ele falou para Jó orar por eles, porque Deus, a ira de Deus é contra, Deus ia acabar com os 3, né? Que eles fizeram, né? Então, aí, olha só. E aí o que aconteceu? E o Senhor falou assim, porque vós não falaste de mim o que é reto, como meu servo Jó. Porque Jó, apesar das dificuldades, da fraqueza que ele estava naquele momento de dor, ele continuava fiel a Deus. Ele, mesmo que os questionamentos vinham sobre ele, e aqueles argumentos e alguma coisa, mas ele continuava fiel. Porque é isso, às vezes a fé é isso, né? Às vezes nós estamos passando dificuldade, às vezes uma pessoa fala para você, e eu sou uma pessoa assim, eu estou passando uma dificuldade na minha vida, aí eu vou falar, a pessoa fala, se você fazia isso, fazia... Não, eu falo, não vou fazer assim, eu vou fazer aquilo que o meu coração está mandando. Porque às vezes o conselho que a pessoa está me dando, aquele conselho vai ser mal para minha vida, não é aquilo que Deus quer para mim, é o que Jó, né? Então ele continua firme. Então as pessoas, eles falavam, mas ele ficava ali dentro dele, no interior dele, porque Deus sabe nosso coração, né? Ele testa nosso coração. Porque às vezes tem gente que fala assim, não faz isso. Você está passando de faz isso, faz aquilo, né? Não, você tem que ensinar a verdade, não faz não, espera em Deus, confia, você confiava. Não, a gente quer tirar você do foco, da presença de Deus. Não faz assim, se fosse você eu fazia isso, sabe? Eu largava disso, eu deixava pra lá, eu xingava, eu fazia, eu botava no pau, eu arrebentava, eu tirava... Não faça isso não, ouve Deus, o Espírito Santo falar com você. Então por isso que tem conselho de pessoas sábias, que vão te edificar a sua vida. Não vai te deixar você ir para a ruína, para derrubar você, para o mal pegar e tomar posse de você. Porque se você pecar contra a transgredir a lei de Deus, você vai pecar contra Deus e o mal vai tomar posse, né?
Então, Jó se manteve firme, fé em Deus. Não é porque ele estava num momento difícil, não. Ele manteve firme a fé dele e continuava em Deus, amém. E o que Deus fez com Jó? A gente vai ver. Deus restituiu tudo na vida de Jó. Deus fez Jó voltar tudo aquilo, prosperou Jó de novo. Os filhos, a família, os bens, o servo, e muito mais ainda falam. Então, aqui na Bíblia não fala mais dessa Bíblia, mas fala que Deus deu mais ainda do que ele tinha ainda. Então, a gente pode entender o seguinte com Jó, a gente aprende com Jó, que independente da sua situação, nós aprendemos aqui nessa passagem de Jó, que Jó, ele não conhecia Deus antes da prova, ele conhecia de ouvir falar. E quantos de nós ouvir falar de Deus, mas não temos experiência com Deus, e Deus quer experiência com nós. Deus tem algo para nós, então Deus quer levar nós para águas profundas, Deus quer ter intimidade conosco, Deus quer se revelar a nós, amém? Então Deus chama nós para voltar para a presença dele. E se arrependei e se convertei, amém? Então o Senhor está falando, amém? E mais uma coisa, que lindo que Deus fala aqui, Jó, ele confessou a Deus, né, as suas falhas. Ele entendeu que Deus, ele sabe o que faz. E que nenhum dos planos de Deus, na minha vida, na sua vida, pode ser frustrado. Ninguém pode impedir os planos de Deus sobre a sua vida. E ninguém vai passar o que você tiver que passar. Se você foi provado por Deus para passar algo, é você e Deus e você, e mais ninguém. E tomar cuidado, vigiar com as pessoas que vão te aconselhar enquanto você estiver num momento difícil. Quem vai andar no seu lado? Hein? Porque aqueles que falaram mentira, aqueles que tiraram você do caminho do Senhor no momento da sua dor, aconselhar conselhos que não está dentro da palavra de Deus, eles vão sofrer consequência das atitudes deles. Por isso que tem que andar com pessoas sábias, pessoas que vão edificar a sua vida, vão dar um conselho espiritual para a sua vida. Porque muitas vezes pessoas tomam atitudes erradas, tem consequências até a morte. Quantas vezes a gente vê situações de morte por aí, por causa de atitudes erradas, precipitadas. Então, espera no Senhor. Ele sabe o que faz, amém? E Deus, quando você obedece, você é fiel a Ele, que nem Jó foi um servo amado, obedeceu a Deus, de toda dor, todo sofrimento, o que Deus fez para ele, Deus recompensou. Agora, Deus não recompensou Jó, porque a gente vê porque ele tinha que recompensar, porque Deus foi tirado de Jó. Deus recompensou nós porque Deus quer recompensar nós. É a vontade dele, ele faz aquilo que apraz. Não é porque nós somos merecedores. Nós temos que entender isso também. É o que eu entendi sobre que é a palavra. Deus, que eu senti no meu coração. É porque Deus quer. Então tudo que nós temos na vida, nós temos que ser gratos Deus os dias, porque é Deus que quer. Não é nós que merecemos. Nós temos que entender isso. Então tudo que eu tenho é porque Deus me dá. É porque Ele quer me dar. E não porque eu mereço. Nós temos que tomar cuidado com isso. Deus dá porque Ele quer, a vontade. Depois que é tudo para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós temos que entender isso. Quando nós entendemos isso, nós descansamos. Mas é claro que Deus quer que você peça o que você precise. Não significa que Deus não quer que você ore porque você precisa. Com certeza, Deus quer que nós oramos, pedimos aquilo que nós necessitamos, que nós estamos precisando, né? Deus não nega nada para nós. Pelo contrário, Ele quer nos dar, né? Mas a gente sabe que também que tudo que Ele concede é pela vontade dEle. Não é pela nossa vontade, nem pelos nossos méritos. O pessoal fala que as nossas obras. Não. É Deus que faz por aquilo que Ele quer, a vontade do Senhor. Mas quanto mais você fazer a obra de Deus, quanto mais você fazer o bem, é claro que Deus sabe, né? E é o caso de Jó. Ele era um homem honesto e isso conta caráter, dignidade, respeito, sensibilidade, né? Amor ao próximo, né? E nada de ter orgulho. Também, né, quando a gente está no momento difícil, a gente tem aquele orgulho, não quer pedir, não quer se abrir, não quer falar do seu problema. No meu caso, eu não estou falando do meu problema, porque eu falo só do que as pessoas que eu confio. Até porque você pode falar o seu problema com uma pessoa que você tem muita confiança. Até uma pessoa sabe, eu falo, né? Que vai ter um... Mas não aconselhar com qualquer pessoa, porque não é todo mundo que tem uma palavra para te dar. Às vezes tem pessoa que tem até inveja da sua vida, você vai falar... ainda vai botar você para baixo ainda, ou porque você está cobiçando alguma coisa dentro da sua vida, da sua casa. Toma cuidado, né? É sempre bom de vigiar, né? Então, mas assim, é sempre bom isso. Então, a gente tem que entender a vontade de Deus. Então, que lindo, né? A gente vê essa passagem de Jó, a gente aprende muito com isso, Jó, né? A gente vê que um homem de fé, um homem que antes ele só ouvia falar, e quando nós ouvimos falar de Deus, né? E quantas maravilhas Deus faz no meio de nós, é que nós não cremos, né? O que Deus pode fazer ainda, o que Ele já fez. Ele fala para você,
ver as escrituras, é possível o que Deus já fez na vida de todo aquele que creio nele, a palavra, obedeciam e guardavam os mandamentos dele. Olha Deus, aleluia. Então o que Deus pode fazer na nossa vida também, muito mais do que nós pensamos. Mas Ele pode fazer tudo o que nós nem imaginamos. Glória a Deus, mas nós temos que crer e confiar. Feliz aqueles que creem no Senhor, amém? Então busque a Deus, confia na sua vida. Eu não sei se você está aqui nem Jó aí, passando uma situação difícil ou até sendo provado por Deus a sua fé, né? Mas não perca a fé não, porque Jó não perdeu a fé. Manteve firme, né? Peço para o Espírito Santo de Deus te dar luz, esclarecimento, acalma seu coração, descansa que Deus está no controle de tudo. Nada passa despercebido diante do Senhor, amém? Que Deus abençoe o fim de semana de vocês. Confie no Senhor, amém? E tenha uma boa noite e fiquem na paz do Senhor. E ó, essa última semana vai ser muito bom porque esse mês de junho lá na igreja vai ser um mês de adoração a Deus. E eu tava pensando, eu tava falando, meu Deus, acho que eu vou fazer um mês de adoração. Eu vou falar um pedacinho de uma palavra de Deus e vou pedir para Deus tocar em meu coração um louvor. Porque eu creio tanto no louvor, na palavra de Deus e no louvor. Porque como o louvor mudou a minha vida, eu posso dar testemunho que Deus fez a minha vida através do louvor. Adorar o nome do Senhor. Como Deus me deu força e me dá força todos os dias através do louvor. Como Deus já fez milagres na minha vida através do louvor. Glória a Deus, o louvor cura, o mal sai também. Você viu Davi cantava, o Saul lá, o sai grave, o mal existiu o louvor, a adoração. Então o louvor é uma arma poderosa na nossa mão, não é só a oração, não é só o jejum, mas o louvor também é uma arma poderosa que faz as cadeias cair, faz o mal cair por terra, em nome de Jesus. Então o louvor eu vou fazer até para a igreja, para nos dar mais fé, força. Então você que está passando um momento difícil, é hora de você adorar a Deus. Se quer vencer algo na sua vida, é hora de você adorar, é hora de você confiar na palavra do Senhor, amém? Então eu vou orar, já estou orando ao Senhor, pedindo para o Senhor me dar força, para me ajudar a vir aqui, um louvor, o Senhor me tocar no coração através da palavra dEle, para mim cantar, e vocês vão cantar, não importa, vocês vão louvar na sua casa, vocês vão pegar um dia, 2 dias, vão louvar o louvor, aquele louvor que Deus tocar através da palavra, vocês vão louvar, e você vai ver como a sua vida vai mudar. Se vocês crêem, eu creio em nome, porque eu sou testemunho que Deus vem fazendo sobre a minha vida através do louvor. Agora eu quero ver se vocês creem, né? Amém? Então fiquem com Deus, tenham uma boa noite, bom fim de semana e a paz do Senhor, amém?